Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, o Cá Entre Nós está começando e hoje nós vamos falar sobre aromaterapia, o crescimento da aromaterapia no Brasil. Você não pode perder, a entrevista está muito bacana e é claro, eu sempre conto com você, você que nos segue nas redes sociais e que também constantemente está enviando seu e-mail sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o programa. E é claro, se você gostar dos vídeos, por favor, divulgue em suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Vamos lá então? Daqui a pouquinho a gente volta. Solta a vinheta. A nossa entrevistada de hoje é Maíra Correia e Castro. Ela é aromaterapeuta, fundadora da Escola de Aromaterapia Casamei e atual presidente da Abraroma, Associação Brasileira de Aromaterapia. Obrigado por aceitar nosso convite, Maíra, e seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós. Olá, Nelson, muito obrigada por esse convite. Me sinto honrada de poder conversarmos sobre esse tema tão lindo que é a aromaterapia e também sobre essa associação que é a Abraroma, né, que já tem aí muitos anos de Brasil lutando por uma aromaterapia séria. Que bacana, nós estávamos ansiosos por tê-la aqui em nosso programa, justamente para desvendar todos esses mitos da aromaterapia, né, e as coisas boas que ela nos oferece também. Bora lá. Maíra, há 25, como você já disse aí, já há 25 anos, né, desde a sua fundação, que foi em 1997, se não me falha a memória, a Associação Brasileira de Aromaterapia tem um crescimento fascinante no campo e tem sido nada menos, nada mais do que notável no campo da aromaterapia. A aromaterapia tornou-se cada vez mais popular no Brasil nas últimas 2 décadas. E a Abraroma tem estado na vanguarda desse movimento. Você poderia falar um pouco sobre esses 25 anos de história da aromaterapia no Brasil? Claro, com muita alegria. Assim, né, Nelson? Eu comecei na aromaterapia. Eu sou quase contemporânea da fundação da Abraroma, porque eu comecei a minha carreira na aromaterapia em 2002, né? E a Abraroma foi fundada em 1997. E quando eu comecei na aromaterapia, já havia alguns decanos presentes que trouxeram de maneira pioneira a aromaterapia para o Brasil. Uma dessas pessoas é a nossa associada Sâmia Maluf, né? Outra pessoa também
que faz parte desse movimento foi a Tetrazine, nós temos também a Monas, nós temos também a empresa, né? Depois a Monas Flower, que também trazia os óleos essenciais. Bem no início também havia óleos essenciais de uma empresa que não atua mais no Brasil, que é a Nils Yard. Nós temos também o Gil, que atualmente é proprietário da Fitoterápica. E nós temos, claro, a nossa fundadora, que foi a Sandra Spiri, né? Então, essa primeira geração que começou a estudar os óleos essenciais, eles começaram a estudar, digamos assim, na raça, né? Porque absolutamente não havia literatura, a gente não tinha o acesso que nós temos atualmente à internet, e principalmente a importação dos óleos essenciais, para dizer, é quase assim como se fosse uma muamba, porque se trazia na mala, e aí se fracionava, e aí se vendia. Imagina que quando foi mais ou menos 2010, por aí, é que de fato a Anvisa colocou uma regulamentação para registro dos óleos essenciais. E aí, nessa oportunidade, algumas empresas que até então atuavam, digamos, de uma maneira não tão formalizada do ponto de vista de todos os preceitos farmacêuticos, aquela coisa toda, né? É que precisou correr atrás disso, ter um técnico responsável, uma assinatura, aquela coisa toda. E isso se deveu, evidentemente, ao crescimento da aromaterapia. E era interessante porque logo nesse início, o movimento dessas pessoas pioneiras, eles divulgavam a aromaterapia basicamente nessas feiras de utilidades domésticas, nas feiras voltadas para o mercado de estética, em alguns eventos de saúde, e iam da maneira assim mais amadora possível, né? Levava o seu estojinho de óleos essenciais, levava lá um difusor de ambiente e colocava os óleos e começava a conversar com as pessoas. Pouco a pouco, a Abraroma foi conseguindo um espaço maior em algumas feiras, chegou a ter no início dos anos 2000 estandes muito frequentados nas principais feiras do mercado de produtos naturais e bem-estar do Brasil, sobretudo em São Paulo, né, porque a Abraroma é paulistana de nascença, sim, embora hoje a sede esteja aqui em Curitiba, da onde eu falo, né? E aí as marcas começaram a se formalizar e começaram a crescer, esse mercado expandiu. Bom, quando foi em 2016, um grupo que já é da segunda geração, digamos assim, de aromaterapia, aí sim do qual eu faço parte, né, se reuniu porque sentiu a necessidade de criar uma certificação em aromaterapia para os profissionais que estavam começando a fazer os seus atendimentos e divulgar o seu trabalho na internet, tudo isso com o boom das redes sociais e tudo mais, né? E aí, naquela ocasião, havia uma discussão se a gente não poderia trazer alguma certificação de fora. Se você pega, por exemplo, a certificação da Federação Internacional de Aromaterapeutas, é uma certificação que está, por exemplo, nos Estados Unidos, está na Inglaterra, está na Austrália, está no Japão, está no Canadá. Vamos trazê-la para o Brasil. Mas aí, nesse momento, a gente achou que a gente deveria fazer uma coisa própria, tanto para honrar a nossa história, que, afinal de contas, não era uma história sem nenhum tipo de relevância, né? Pelo contrário, né? Nós temos um grupo muito pioneiro no Brasil para isso, e também porque a gente entendeu que a aromaterapia que está se desenvolvendo no Brasil tem certas particularidades que não seriam atendidas por uma certificação nacional. Principalmente nos óleos que aquele profissional precisa ter proficiência, que são óleos de difícil acesso no nosso mercado. Então, a gente entendeu que nós tínhamos condições de nós mesmos propormos uma certificação em aromaterapia, e foi o que fizemos. Então, nesse momento, em 2016, nós nos reunimos, aí foi um grupo bem grande, realmente, de aromaterapeutas. Nós, digamos assim, reposicionamos a Abraroma, que até então era uma associação muito voltada a dar cursos, e reposicionamos a associação como uma associação voltada a certificar cursos, e não mais ela própria dar cursos, né? E fazer uma atuação muito mais institucional, e não tanto pegar a mão na massa e fazer ela própria os cursos, a formação e tudo mais. E aí lançamos essa certificação, que se chama CertAroma, em 2018,
já está fazendo agora, foi em março, né, que nós lançamos, está fazendo, portanto, 4 anos, e agora a gente já está dando mais um passo nessa certificação, porque o nosso objetivo é que em algum momento a gente tenha cursos que já automaticamente certificam as pessoas que fazem esse curso, ainda que esses cursos não sejam oferecidos eles próprios para a Abraroma. E aí é claro, né, Nelson, que não dá para negar que a aromaterapia teve um impulso muito grande por 2 fatores de mercado que chamaram a atenção da mídia para a aromaterapia, e ainda que o mercado já fosse expressivo, claro, dentro de um certo nicho, né? Porque a gente tem que falar que a aromaterapia é nicho. Primeiro fator foi a portaria 702, do dia 21 de março de 2018, editada pelo gabinete do ministro da Saúde de então, que era o deputado federal Ricardo Barros, colocando a aromaterapia dentro da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, né? A PNPIC do SUS. Isso deu uma super visibilidade para a aromaterapia, para o bem ou para o mal, né? Temos que dizer, né? E aí, o outro impulsionamento foi a entrada no Brasil de 2 multinacionais de óleos essenciais que operam a venda dos óleos essenciais no sistema de marketing de multinível, com uma grande capilaridade de ação de marketing, de recrutamento de vendedores, né? Que acabou levando a aromaterapia, inclusive, para o horário nobre de televisão, com patrocínios, por exemplo, de programa do tipo MasterChef. Tá. E aí, esses 2 fatores somados, eu acho que daí, junto com o momento de pandemia, em que as pessoas buscaram opções de autocuidado em casa, os óleos essenciais realmente tiveram um boom, tanto na mídia quanto no consumo, né? As informações que nós temos dos nossos associados que são donos de marcas de aromaterapia é que o primeiro ano de pandemia e mais a metade do segundo, houve uma explosão, um crescimento realmente gigantesco nas vendas. Da parte dos nossos associados, que são principalmente educadores, um aumento muito relevante na busca por cursos, e uma quebra de um comportamento do consumidor, que eu acho que foi sentido também em outros segmentos da sociedade, que foi aquela quebra de que você precisava cheirar o óleo essencial numa loja física para comprar. Porque esse sempre foi um dogma, digamos assim, da venda do óleo essencial. Não se vende óleo essencial sem mostruário. E na pandemia, nós descobrimos que as pessoas compravam óleo essencial sem saber que cheiro que ele tinha. Sim. E aí esse comportamento, uma vez que ele foi quebrado, realmente não tem mais limites para que a aromaterapia alcance as pessoas, porque agora ela está disponível na internet, né? Então, acho que isso tudo resume as razões de por que estamos nesse boom da aromaterapia nesse momento. Maíra, então nós podemos afirmar que a Abraroma é uma organização líder no campo da aromaterapia no Brasil e que ajudou a estabelecer o país como um centro de pesquisa e desenvolvimento da aromaterapia. Olha, assim, uma líder, eu diria que ela é uma líder talvez pela relevância, né, Nelson? Pela relevância e pela qualidade dos nossos membros, que representam, eu diria assim, 80% das marcas e das principais escolas, né? E talvez os pesquisadores que estão mais engajados com a aromaterapia clínica, não com óleo essencial, porque isso é bom que a gente faça uma divisão, né? Uma coisa é pesquisa com óleo essencial, que serve para finalidade agronômica, finalidade veterinária, finalidade cosmética, indústria de perfumaria, indústria de flavor, e outra coisa é óleo essencial na aromaterapia, que daí é contexto terapêutico, contexto clínico, né? Mas, em termos numéricos, efetivamente, nós somos pequenos. Existem associações de terapeutas holísticos no Brasil, porque a aromaterapia é uma habilidade do terapeuta holístico, né? Está previsto na classificação brasileira de ocupações do terapeuta holístico o instrumental aromaterapia. Então, há associações que representam os terapeutas holísticos muito maiores em termos de número, mas talvez pelo fato de que elas abranjam todas as áreas das terapias integrativas, justamente elas não conseguem trazer a especificidade de ação que a Abraroma traz. E aí o que nós percebemos na linha do tempo é que o fato da gente se manter muito fiel apenas à aromaterapia, né, e a representar realmente os profissionais que estão de jaleco no seu consultório, né,
atendendo as pessoas com óleos essenciais, nós nos tornamos, pela relevância e conhecimento dos nossos associados, numa associação com capacidade de pautar essa discussão no Brasil. E que ocorreu em alguns momentos. Ocorreu, por exemplo, de associados nossos apoiando o próprio texto da portaria 702 do gabinete do Ministério da Saúde, em 2018, apoiando, por exemplo, regionais de saúde, estaduais ou municipais que querem que a gente fale sobre como é que se compra óleo essencial, como é que se usa óleo essencial, faculdades que acabaram lançando pós-graduação em práticas integrativas ou em aromaterapia, se pautando no currículo que a gente diz que é o currículo bacana para formar um aromaterapeuta. E, por exemplo, o convite que acabou surgindo para alguns congressos, que são congressos de referência no Brasil, é exemplo do próprio Simpósio Brasileiro de Óleos Essenciais, que vai acontecer esse ano em Campinas. Então, nós nos sentimos muito honrados por esse reconhecimento, porque, como eu gosto de brincar com os nossos associados, a gente é pequenininho, mas a gente é invocado. E acho que isso se dá pela qualidade realmente das pessoas que confiam na Abraroma para representá-las, né? Verdade. A aromaterapia tem uma longa história no Brasil, com a utilização de óleos essenciais e outros extratos de plantas que remontam às tribos indígenas da floresta tropical amazônica. Mas a partir de quando que a aromaterapia começou a ganhar popularidade generalizada aqui no Brasil? Eu tenho a impressão de que foi entre 2015 e 2016 que as coisas começaram a fazer assim, em termos de popularidade da aromaterapia. Até anteriormente, a portaria do gabinete do ministro da Saúde. E quando você fala que tem um longo uso a aromaterapia, e também das plantas medicinais, né, das nossas florestas e outros biomas, de fato, sim. Né, você imagina que coisa interessante. Sobre o bálsamo de copaíba, que tudo bem, não é um óleo essencial destilado, é uma oleoresina que se extrai da planta, já há menções sobre o bálsamo da copaíba num livro dos anos 60 da aromaterapia francesa, que é a aromaterapia do Dr. Jean Valnet, né? Então, veja que, sendo que a gente sabe que há registro já da utilização por parte de europeus da copaíba desde quando entraram em contato com os nossos povos originários, né? Então, de fato, a nossa flora sempre esteve, de alguma maneira ou de outra, representada na literatura e nos registros científicos mundo afora. Mas o verdadeiro interesse sobre os nossos óleos essenciais, eles sempre acabaram acompanhando movimentos comerciais muito vinculados ao tipo de commodity que o Brasil estava exportando. Um exemplo. Então, em algum momento, copaíba, por conta da aplicação que ela tem na indústria química. Em determinado momento, óleo de sassafrás, por conta da transformação desse produto em outros aromaquímicos. Depois, exportação de óleo de pau rosa como fornecedor de linalol para a indústria cosmética e de perfumaria. Depois nós temos exportação de óleo de eucalipto por conta da grande produção que nós temos para matéria-prima da indústria de papel, celulose. Depois nós temos a exportação dos nossos óleos de laranja, principalmente a laranja sinensis, que é a variedade mais cultivada no Brasil, porque também somos grandes exportadores de suco, né, concentrado da polpa. Então, assim, o Brasil vai aparecendo conforme o ciclo comercial dos nossos recursos naturais. Para dizer que agora a aromaterapia é ela própria um produto de exportação brasileiro, nós precisamos entender que em algum momento esses óleos que nós produzimos já não estão mais associados a alguma commodity que é vendida no exterior. Mas é a própria biodiversidade e a possibilidade terapêutica dessa biodiversidade é que agora, por si só, está comandando essa expansão. E isso eu tenho a impressão de que começou a acontecer principalmente em 2015, 2016. Foi mais ou menos por aí. Você veja que é por volta dessa data de que a copaíba começou a ser destilada e começou a ser vendida como óleo essencial, porque até então a gente só encontrava óleo resina de copaíba. Foi nessa data que a gente começa a perceber um interesse maior em erva baleeira,
em vassoura, né? Alecrim do Cerrado, Bácaris, que surge, por exemplo, interesse no breu, que surge o interesse, por exemplo, em Lipiacidoides, que é alecrim pimenta. Então, a gente começa a perceber o interesse pela aromaterapia em si e não apenas pela commodity óleo essencial que vai entrar em algum ciclo aí que está no hype dentro da indústria mundial, né? Não sei se respondi a tua pergunta. Sim, claro, totalmente, então sem dúvida. E, Maíra, o crescimento da aromaterapia no Brasil também tem sido alimentado por um interesse crescente em terapias naturais e alternativas, e também pela crescente disponibilidade dos óleos essenciais de alta qualidade e de outros produtos de aromaterapia. Uhum. O Brasil continua sendo hoje um mercado próspero para a indústria da aromaterapia? Eu tenho a impressão de que sim, né? Haja vista que a gente tem a notícia de que uma grande multinacional de óleos essenciais deve instalar um parque, né, industrial na região das serras aqui de Santa Catarina, né, das serras litorâneas aqui de Santa Catarina, justamente para escoar a sua produção para o resto do mundo. Assim, né, Nelson, nós sabemos que alguns fatores corroboram para que o brasileiro goste de óleo essencial. Não sei se mais ou se menos do que os outros países. Comparativamente, o mercado norte-americano ainda é maior, comparativamente, o mercado do bloco europeu ainda é maior, né? Mas o mercado brasileiro realmente não fica muito atrás. A primeira coisa é algo que a indústria da perfumaria já sabe, né? Nós somos um dos maiores consumidores de produtos cosméticos e com cheiro, né? Aqui a gente gosta de aromatizar tudo. Então, a aromaterapia, essa coisa de um cheirinho natural que você vai colocar na tua casa para você se sentir melhor, tal, é uma coisa que tem um apelo muito fácil para o temperamento brasileiro, né? Ao mesmo tempo, a gente tem um fator de que, de certa maneira, esse é um mercado de fácil acesso, isso é muito importante, né? Porque você tem uma facilidade de montar uma pequena marca de óleos essenciais e colocá-la no mercado porque você contratou uma indústria terceirista, né? Então, não é tão difícil assim você montar uma marca de óleos essenciais no Brasil, mesmo porque você já tem alguns importadores e distribuidores bem instalados aqui. Depois, existe uma questão de que, embora nós temos um sistema público de saúde universal, né, e que sempre nos dá mostra de, apesar dos pesares, estar lá funcionando, né, como foi, por exemplo, durante as campanhas de vacinação da Covid, ainda é um sistema com muitas falhas, né? Apesar de ter muitos recursos e ter uma atuação louvável, dada a condição e a dimensão do nosso país. Então, a impressão que eu tenho, Nelson, é que quando você coloca na mão do consumidor um recurso terapêutico que ele mesmo pode se aplicar, isso, de certa maneira, preenche algumas falhas de atuação desse sistema universal de saúde. Que, enfim, às vezes é difícil você conseguir uma consulta, às vezes a fila de espera é muito grande, às vezes um tratamento, sobretudo para a saúde mental, acaba não sendo o melhor que você poderia obter dentro da rede pública, o custo da saúde privada só cresce. Então, eu tenho a impressão de que, como os óleos essenciais permitem esse autocuidado, essa autogestão nas questões mais corriqueiras e autolimitantes de saúde, as pessoas olham para a aromaterapia e falam assim, bom, isso aqui é um recurso que me resta, ou que eu vou primeiro antes de ter que enfrentar todas as agruras de estar lá num posto de saúde ou num consultório particular, né? Então, isso eu acho que é um fator relevante. Acaba sendo sim. Tá. E bom, queria também aproveitar e pedir para as pessoas que estão nos assistindo que entrarem no nosso chat e fazer perguntas diretamente aí para a Maíra. Embora ela esteja conversando com a gente aqui, ela vai responder por escrito aí no nosso chat. Então, por favor, perguntas, é só escrever no chat que ela vai responder. Maíra, quais são os benefícios que a aromaterapia nos oferece quando da sua utilização? Acho que o primeiro eu já mencionei, né? Esse autocuidado e essa autogestão da própria saúde. Claro que quando a gente está falando disso, Nelson, tem que ficar bem claro que a aromaterapia, ela
não é uma prática que vai substituir a farmacoterapia, os tratamentos convencionais da medicina, da fisioterapia, da psicologia, seja lá o que for, né? Mas ela permite que a gente gerencie melhor os sintomas das patologias diversas que são autolimitantes por natureza, né? Uma dor de cabeça, um mal-estar gástrico, de repente uma pequena cicatrização, né? E além de todos os cuidados estéticos. Agora, a aromaterapia, ela se notabiliza diante do consumidor como uma grande ferramenta para a gestão do emocional. Embora a gente saiba que há potencial farmacológico nos óleos essenciais para as mais diversas atividades, vamos lá, desde papel antioxidante dos óleos essenciais para combater radicais livres, passando pelo potencial anti-inflamatório, analgésico, potencial antiemético, e aí vai por aí afora, tem várias atividades já mapeadas em pesquisas pré-clínicas de óleos essenciais. Eu percebo que o consumidor realmente usa os óleos essenciais para gerir o seu equilíbrio emocional. Por uma questão muito simples. A aromaterapia, ela é dependente do olfato, né? Cheirar os óleos essenciais está no cerne da aromaterapia. Mesmo que você aplique na pele, você vai sentir o cheiro daqueles óleos essenciais. Então, nós estamos falando de uma técnica terapêutica que é irmã da respiração. E nós sabemos como que a respiração pode trazer controle e equilíbrio emocional para as pessoas. Então, apenas pelo fato de você parar e inalar uma substância cujo cheiro lhe agrada, né, que é gostoso, você já se sente melhor. E isso é uma coisa que eu não sei aonde que está aí espalhado por aí afora. Não tem mais nada que faça isso, né? Ok, você pode fazer exercícios respiratórios do yoga, você pode trabalhar, por exemplo, com mindfulness, meditação ativa, mas quem que junta a coisa do cheiro agradável, com experiência agradável, com a respiração, é só a aromaterapia que faz isso. Então, a porta de entrada principal da aromaterapia para as pessoas é, de fato, para o controle das emoções, para o bem-estar psíquico, para gerenciamento da sua própria saúde mental. Agora, quem se aprofunda um pouco mais, descobre outros benefícios dos óleos essenciais. Eu gosto de dizer que os melhores campos em que a aromaterapia pode atuar de maneira complementar na saúde é no manejo da dor, né? É espetacular o que a aromaterapia consegue fazer para manejo da dor, inclusive até ajudando a diminuir o uso de medicamentos analgésicos anti-inflamatórios crônicos, né? E no apoio à infecção. As infecções das mais diversas, sejam elas fúngicas, viróticas, bacterianas, não importa, né? Eu acho que são duas grandes áreas de ação da aromaterapia e duas áreas muito importantes. Na parte da dor, porque realmente dor crônica é uma coisa que tem um manejo na farmacoterapia muito difícil, né, e com alguns efeitos adversos de longo prazo, né? E na questão infecciosa, porque você tem uma qualidade nos óleos essenciais que apoiam não apenas a debelação daquela infecção, ou seja, inativação, inibição do crescimento daqueles agentes patógenos, mas também o próprio estímulo das defesas naturais do organismo humano. Então, acho que são duas áreas importantes. Falei de três, então, né? Saúde mental, dor e infecções. Mas eu tenho umas perguntas aqui pontuais que eu vou ter que fazer para você, justamente para explorar mais cada uma dessas opções que você deu aí. A aromaterapia também demonstrou ter efeitos positivos na função cognitiva, com alguns estudos surgindo mostrando que certos óleos essenciais podem melhorar a memória, concentração e clareza mental. Como isso funciona? E que óleos são esses? Então, as primeiras pesquisas que foram saindo, né, Nelson, elas se debruçaram em moléculas, substâncias que estão presentes nos óleos essenciais que acabam tendo uma ação anticolinesterase. Estou falando principalmente do 1,8 cineol, que está presente no óleo de eucalipto globulus, eucalipto radiata, no alecrim, né, o rosmarinus officinalis e mais um monte de outros óleos essenciais. E aí, essas pesquisas, elas ainda não avançaram para os ensaios clínicos randomizados.
Mas com o advento da Covid e com o advento da anosmia causada, principalmente pelas cepas originais da Covid, né? Estamos falando lá de 2020, 2021, começou-se a buscar os óleos essenciais para que o olfato voltasse a funcionar. E o que se percebeu é que a estimulação olfativa também pode ser um recurso para fazer com que o cérebro funcione em momentos que ele já começa a dar sinal de declínio. Porque hoje nós sabemos com muita certeza de que um sintoma precoce, talvez precoce em 20 anos, 10 anos, de doenças como, por exemplo, Alzheimer, é o declínio olfativo, né? Declínio olfativo no envelhecimento é esperado que ocorra, certo? Mas você pode ter um declínio mais acentuado como um prenúncio muito realmente precoce desse tipo de doença. Então, agora se fala muito sobre o uso de aromas, não precisa ser apenas óleos essenciais, né? Como uma forma de você estimular o cérebro e estimular, inclusive, a recuperação da memória. Então, já não é mais só aquela coisa de vamos aqui inibir a acetilcolinesterase, mas vamos estudar como que os óleos essenciais têm substâncias que também podem prevenir o dano oxidativo no cérebro, nutrir, né, esse cérebro de maneiras indiretas, obviamente. Então, tudo isso está sendo pesquisado nesse momento. Eu imagino que para o futuro a gente vai ter boas notícias. Que legal, bacana. Outra coisa, Maíra, há também um interesse crescente na utilização da aromaterapia no tratamento, como você disse, da dor crônica. Uhum. Com alguns estudos que surgem, certos óleos essenciais podem ter efeito positivo nos níveis da dor e da qualidade de vida. Uhum. Você pode nos explicar um pouquinho sobre isso também? Posso. Quando a gente fala em analgesia através dos óleos essenciais, a gente pode estar falando de uma analgesia direta, tá? Normalmente aqui a gente está falando de uma aplicação na pele de óleos essenciais que vão cooptar os nossos receptores para frio e quente, né? Fazendo então uma analgesia por sensação térmica. Um exemplo claro é a hortelã-pimenta, que contém mentol, que se acopla a receptores para frio, e aí naquele momento o impulso da dor acaba não sendo levado até o cérebro. Depois nós vamos ter uma analgesia pelo próprio processo anti-inflamatório dos óleos essenciais, diminuindo, portanto, a cascata inflamatória, e, portanto, o inchaço, o edema, que muitas vezes é a causa da dor. E nós temos também a analgesia pelo estímulo olfativo, no sentido de fazer com que a percepção do limiar da dor fique um pouco mais largo, esse limiar, e a pessoa sinta menos dor porque ela está mais relaxada. Quando a gente pega essas três formas dos óleos essenciais atuarem para analgesia ou para antalgia, a gente percebe que é um combo que nós não encontramos em nenhum outro tipo de farmacoterapia. Porque ainda que a farmacoterapia tenha anestésicos excelentes e tenha anti-inflamatórios excelentes, nenhum deles está trabalhando no sistema nervoso através do olfato, para que a pessoa se sinta melhor, mais relaxada e, portanto, sinta menos dor por essa razão, né? E os óleos essenciais fazem isso. E aí, nesse sentido, Nelson, a gente vai ter alguns pequenos estudos feitos, principalmente na área da enfermagem, em ambiente hospitalar, em pós-operatório, com lavanda, com bergamota, com óleo de pete grande e laranja amarga, ou eventualmente com salvia esclareia, que são todos óleos essenciais ricos em linalol, né? Linalol aqui é uma molécula-chave para a gente falar em analgesia por olfação, vendo que diminui um pouco dores e desconfortos pós-operatórios. Existe esse tipo de pesquisa também, não é o assunto de dor, mas só para os nossos ouvintes saberem, em relação, por exemplo, a enjoo e náusea pós-operatório, né? E aí, quando a gente vai falar na ação anti-inflamatória, nós temos uma estrela dentro da aromaterapia, que é o óleo de erva baleeira, que é uma planta da nossa bem estudada, flora, né? Muito bem estudada. Inclusive, eu sei que um representante do laboratório Axê estará no Simpósio Brasileiro de Óleos Essenciais para nos contar esse case absoluto de sucesso, né, que foi o lançamento do medicamento Axeflan, que através
de uma concentração de 0,5% de óleo de erva baleeira, marcado para alfa-muleno, consegue melhorar dores musculares, né? E aí, quando a gente vai falar da ação térmica dos óleos essenciais, puxa, aí nós temos inúmeros exemplos, Gelol, Emplasto Sabiá, Tiger Balm, que antigamente era feito, de fato, com o próprio óleo essencial, com isolado, né? Então, esses mecanismos estão presentes na farmacoterapia, o olfativo é que não está. E aí eu acho que nesse ponto é que os óleos essenciais podem trazer um a mais para o manejo de dor. Legal. Maíra, os produtos de aromaterapia vêm também numa vasta gama de formas, desde óleos essenciais e velas, difusores e óleos de massagem. Cada produto tem o seu, claro, próprio benefício e utilizações únicas. Como saber qual o produto mais adequado para a minha utilização? Essa é uma pergunta que eu vou responder assim: consulte um aromaterapeuta. Mas só para não deixar sem resposta, vamos lá. No vácuo. No vácuo, né? Vamos lá, Nelson. Assim, então, para responder essa pergunta, Nelson, eu gostaria de apresentar 2 conceitos que eu acho que são importantes. O primeiro conceito é aromacologia, com C, né? Aromacologia em contraposição à aromaterapia. E o outro conceito é aromaterapia de conveniência. Eu vou explicar os 2 rapidinho. Quando a gente está falando de aromacologia ou efeito aromacológico, a gente está falando em como os cheiros, as fragrâncias, não importa se óleo essencial, mas também óleo essencial, atuam de maneira transitória, temporária no comportamento, gerando principalmente bem-estar. Isso é diferente de aromaterapia. Então, quando eu estou falando do efeito de uma vela, mesmo que ela contenha óleos essenciais, de um borrifador de ambiente, ou, por exemplo, de um rolon com óleos essenciais que eu aplico no pulso para ficar cheirando, quase sempre o mais correto seria a gente dizer de benefícios aromacológicos. Porque esses benefícios, eles serão transitórios. Não é que ali a gente está endereçando alguma patologia, alguma questão de saúde. Não é que lá a gente está, por exemplo, ajudando a pessoa a transformar algum tipo de comportamento de uma maneira mais perene. Nós estamos apenas apoiando o bem-estar momentâneo daquela pessoa. Quando a gente faz essa diferenciação, a aromaterapia automaticamente se transforma numa prática clínica, numa prática de saúde. E aí nós não poderemos mais dizer que o uso de vela, de borrifador de ambiente, o uso de um creme que você passa para você se sentir bem, seja aromaterapia. Mesmo porque na aromaterapia precisa ter nessa equação 3 coisas acontecendo. A participação do interagente, no nosso métier o jargão é interagente, a gente não chama nem de paciente nem de cliente, tá? O interagente, a planta, através do óleo essencial, é o segundo membro dessa equação, e o terceiro membro é o aromaterapeuta. Tá. Quando uma pessoa vai e compra um produto de aromaterapia, ela não tem o aromaterapeuta no setting terapêutico contribuindo para aquela consulta. E nós entendemos que na aromaterapia, o papel do aromaterapeuta é o papel do cuidador. Além de ser aquela pessoa que vai ver as questões técnicas, que usa, que não usa, que vai fazer o protocolo e tal. Então, não existe aromaterapia, pelo menos da maneira como nós entendemos, sem o papel do aromaterapeuta. Portanto, todo o resto de produto pronto que já está no mercado, nós preferimos chamar de aromacologia. Tá. Claro que aromaterapia é o termo que todo mundo conhece. Por conta disso, para não ter confusão do que é um atendimento de aromaterapia clínica e o que é uma aromaterapia que prescinde do terapeuta, nós convencionou-se no mercado utilizar a palavra aromaterapia de conveniência, que seria o mesmo de aromacologia, né? Então, quando você vai numa loja e compra uma formulação pronta, seja um creme, um difusor, um rolon, um sniff, não importa, isso é uma aromaterapia de conveniência ou uma aromacologia. Aromacologia. É claro que às vezes você pode comprar, por exemplo, uma sinergia respiratória, né? Aí não seria aromacologia, seria uma aromaterapia de conveniência, porque tem alguma coisa a mais lá que não é apenas o bem-estar emocional. Mas a aromaterapia precisa desse tripé: interagente, óleo essencial e aromaterapeuta. Legal.
Maíra, e a utilização dos óleos essenciais na cozinha, como você disse, que os patrocinadores aí do MasterChef, né? Foi, com muitos chefes experimentando diferentes óleos para adicionar sabor e aroma aos seus pratos, seria uma das tendências da aromaterapia no Brasil? Então, assim, do uso dos óleos essenciais, sim, da aromaterapia não, porque isso não pode ser considerado aromaterapia, pelo que eu acabei de expor, né? Mas, digamos assim, de explicar, mas dos óleos essenciais, talvez seja uma microtendência. Não vou dizer que é uma tendência, uma microtendência, né? Porque, principalmente na atuação dos mixologistas, que estão sempre buscando novos materiais, novas formas de aromatizar os drinks e tudo mais, talvez seja alguma coisa interessante. Ou então, nos sommeliers que fazem blends de chá e querem utilizar fragrâncias naturais, talvez seja uma microtendência. Mas eu não acredito que se transformará numa grande tendência por uma coisa inerente aos óleos essenciais. Eles são caros, né? Por que são caros? Em comparação aos flavors sintéticos, tá, Nelson? Sempre em comparação. Porque esse exige um monte de matéria-prima para você poder obter lá 1 quilo de óleo essencial. Né? E os óleos essenciais, em que pese eles serem concentrados, eles ainda costumam ser vendidos numa concentração de 100%, o que faz com que se tornem produtos caros. Vou dar um exemplo para as pessoas entenderem. Uma coisa é você dizer que existe uma tendência de se aromatizar bolo com essência de baunilha, que você vai lá numa loja do confeiteiro e compra lá uma fragrância sintética de baunilha, certo? Isso é uma tendência, afinal, quantas receitas que não tem aroma de baunilha, ok? Verdade. Agora, dá para dizer que é uma tendência a utilização da tintura de baunilha natural? Não, porque isso já é um produto muito gourmet, muito inacessível às pessoas. Então, ainda que o cheiro de baunilha seja uma tendência, a utilização de uma essência natural de baunilha só pode ser uma microtendência, porque é um produto muito caro e inacessível para o consumidor. Então, eu penso que nos óleos essenciais acontece a mesma coisa. Se eles são utilizados na culinária, é dentro de um contexto de microtendência e em produtos que atingem um mercado consumidor mais sofisticado, tanto de paladar quanto de nível financeiro. Poxa vida, realmente é interessante. Maíra, gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre como são organizados os encontros da Abraroma. Tá certo. Então, assim, depois que nós conseguimos colocar no mercado a nossa certificação, que é a Cert Aroma, a gente acabou fazendo encontros em que a gente sempre está trocando experiências e trocando informações e pensando junto em como que a gente pode aperfeiçoar a nossa Cert Aroma. Então, a gente reúne o grupo de profissionais que já tem essa certificação. No ano passado, por exemplo, fizemos uma sequência de 3 ou 2 meses de encontros semanais para nós discutirmos para onde que vai a Cert Aroma. E pretendemos retomar novamente esses encontros. Só que, paralelo a esses encontros, que são encontros assim com um tema muito específico, nós constituímos durante uns 3 anos para cá, 3 ou 2 anos para cá, núcleos de estudos em 5 temáticas, que são as temáticas de mais interesse dos nossos associados. O núcleo para trocar experiências, conhecimentos, artigos científicos, leituras e tudo mais, em aromaterapia clínica de viés farmacológico, que é o nosso núcleo de aromaterapia clínica. Um núcleo para falar de aromaterapia holística, que seria aquela aromaterapia que utiliza os preceitos das medicinas vitalistas, né? Ou seja, a gente está falando de uma aromaterapia sutil, da energia da planta e tudo mais, muito próximo das discussões que se fala em terapia de floral de Bach, em homeopatia, em antroposofia, por exemplo, tá? Medicina Ayurveda, medicina tradicional chinesa. Depois a gente tem um núcleo para falar especificamente de saúde da mulher, né? Um núcleo para falar de saúde de bebês e crianças, que é uma grande área da aromaterapia. Nos últimos anos está tendo um crescimento vertiginoso na busca de soluções em aromaterapia para cuidar dos pequenos. E depois nós temos um outro núcleo para falar de aromaterapia na pele, que já foi
o principal interesse das pessoas, só que hoje realmente falar de saúde de criança acabou ganhando assim os holofotes, né? Então esses encontros eles ocorrem quase que semanalmente. Se a pessoa é associada da Abraroma, ela imediatamente escolhe participar de um ou mais desses grupos através de um WhatsApp, né? E aí os encontros acontecem de forma online, da maneira mais espontânea possível, né? As coordenadoras agendam pelo Zoom, pelo Meet, tanto faz. E aí lá ocorre trocas de experiência. E, eventualmente, quando a gente tem um tema bacana, que a gente acha que pode ter um interesse maior, ou, de repente, nós temos algum convidado especial para falar nesses grupos, a gente abre essas reuniões no nosso canal do YouTube, né, que é abraroma.brasil. E aí lá as pessoas podem, inclusive, assistir depois a gravação dessa reunião aberta. E aí, claro, em determinadas datas comemorativas, a gente faz algum encontro para poder celebrar esses anos todos, né? E a vida é sempre bom. Exatamente, Maíra, cá entre nós, qual o seu olhar sobre o futuro da aromaterapia no Brasil? Bom, eu penso que pela popularização dos óleos essenciais, Nelson, em algum momento a Anvisa será pressionada a criar uma legislação que garanta mais segurança para os profissionais de saúde indicarem os óleos essenciais. Isso já foi tema no último Simpósio Brasileiro de Óleos, que aconteceu em Brasília no ano de 2019, e naquela altura, a diretora Ana Cristina, ela acabou dizendo que uma das possibilidades de regulamentação dos óleos essenciais é como produtos tradicionais de saúde. A exemplo do que foi feito de maneira, eu não sei se já está definitiva, mas em caráter experimental, com os fitoterápicos da medicina tradicional chinesa. Ginkgo biloba, valeriana, ginseng e por aí afora. Porque hoje, quando a gente fala em óleo essencial, no Brasil, eles podem ser registrados como insumo químico, produto cosmético, aroma alimentício, sanitizante ou como medicamento. Só que para ser registrado como medicamento, são os trâmites normais. E ninguém faz isso com óleo essencial, porque são produtos difíceis de serem patenteados e porque, de qualquer maneira, você tem custos que não são absorvidos pelas marcas que estão lidando, às vezes, com pequenas destilarias e tudo mais. Como insumo químico não é a nossa praia, porque a gente aqui é coisa terapêutica. Como saneante, tem uma marca no Brasil que optou por registrar os seus produtos assim, mas confesso que eu não acho que é a melhor alternativa. Talvez tributariamente seja, mas do ponto de vista do consumidor ou não. Então, o que as empresas estão fazendo? Elas estão registrando os óleos essenciais como cosméticos ou como aroma alimentício. Só que nem cosmético nem aroma alimentício podem ter alegação terapêutica, mas as pessoas estão comprando os óleos essenciais, o consumidor, eu digo, exatamente para cuidar da saúde. Então, isso faz um vácuo legislativo no Brasil, regulamentatório, que coloca todos nós numa tremenda insegurança. E também o consumidor. Porque com o boom das marcas, nós sabemos que nem todas têm a mesma qualidade. A adulteração de óleo essencial é um problema no mundo, muito grave. Bom, se a gente for para a história, né, Nelson, tem registro de adulteração de pó de canela de 2.000 anos atrás. Então, a adulteração sempre caminhou junto com a humanidade. E aí o consumidor ouve falar sobre os benefícios da aromaterapia, vai, de repente, no site, nesses marketplaces, compra um óleo essencial que, mesmo que tenha sido fracionado por uma indústria cosmética que tem lá o seu responsável técnico, quem garante que a pessoa que fez a compra daquele material sabe avaliar se aquilo é puro ou não? E o que nós temos de conhecimento dentro da Abraroma é que as pessoas não sabem. Ou a pessoa está no mercado de óleo essencial e tem conhecimentos para enxergar uma adulteração num cromatograma que vem do laboratório, ou então ela simplesmente não sabe dizer se aquele óleo essencial está adulterado ou não. E aí o consumidor vai, compra, achando que vai ter um grande benefício, eventualmente até ingere aquele óleo essencial, na crença de que aquele produto é um produto puro, mesmo que seja vendido como cosmético, a gente sabe que as pessoas ingerem, e nós estamos colocando todo mundo em risco. Em risco. Então, eu tenho a impressão de que essa discussão é urgente no Brasil. Nós precisamos de uma legislação que não seja
tão complexa quanto a de medicamentos, mas que não seja tão frágil quanto a de cosmético e aroma alimentício para colocar os óleos essenciais. Porque se eles entram como um produto tradicional de saúde, ainda que no rótulo, na propaganda do óleo, você não possa fazer uma alegação terapêutica, os profissionais de saúde podem indicá-lo, e nós sabemos que vai ter que ser uma indústria farmacêutica controlando aquela venda direta ao consumidor. Então, isso eu acho que é uma coisa que é urgente, e esse problema não é só brasileiro, tá, Nelson? É bom que fique claro que isso é um problema, é uma questão para o mundo inteiro resolver. E aí eu acho que junto, se nós tivermos esse tipo de regulamentação, a Abraroma defende, por exemplo, que haja todas as outras regulamentações, ou seja, que o óleo tenha uma possibilidade de multiregulamentação no mercado, né? Eu tenho a impressão de que a gente vai melhorar a segurança para o consumidor. Agora, uma outra coisa que é preciso acontecer e que eu acho que vai acontecer no longo prazo não sei se uma regulamentação da profissão aromaterapia, mas pelo menos um reconhecimento em nível de CBO, Classificação Brasileira das Ocupações, da aromaterapia, porque hoje o aromaterapeuta, de per se, ele é um profissional livre, né? Ou seja, ele não é nem reconhecido e nem regulamentado. Regulamentados são as profissões que têm conselho, tá? E reconhecidos são as profissões que um projeto de lei diz qual é o campo de atuação daquela profissão e como que a pessoa pode atuar nela, que tipo de curso tem que fazer ou se não tem que fazer curso nenhum, né? Isso que é um reconhecimento da profissão. Então, hoje, o aromaterapeuta de per se, ele é um profissional livre, nem reconhecido, nem regulamentado. Os profissionais de saúde registrados em conselho, esses atuam com a aromaterapia enquanto ferramenta, mas eles não são aromaterapeutas. Eles são, por exemplo, um farmacêutico que atende com aromaterapia, mas ele não é um aromaterapeuta. E aí os conselhos é que dizem como é que eles têm que se haver com essa questão da aromaterapia. Mas, como hoje boa parte dos aromaterapeutas não são profissionais registrados em conselho, existe também esse vácuo, né? Sim. E aí eu tenho a impressão de que o natural é que haja um reconhecimento dessa profissão. Não imagino que isso vá acontecer no curto prazo, porque qualquer projeto de lei demora muito tempo no Brasil para ser aprovado, e tem que ser assim mesmo quando a gente está falando de se criar uma espécie de reserva de mercado, claro. Porque, afinal de contas, qualquer regulamentação se cria uma reserva de mercado, então tem que se justificar e debater na sociedade se ela está a fim de fazer essa reserva de mercado, porque entende que os benefícios são mais amplos do que a própria reserva. Mas eu tenho a impressão de que um reconhecimento nesse sentido, em algum momento no futuro, vai acontecer. O que eu não gostaria que acontecesse, e eu temo muito que possa vir a acontecer, é que por conta da bagunça que está, no modo geral, hoje no mercado de aromaterapia, com marcas comprando sem nenhum critério de qualidade, os consumidores fazendo o que quiserem com os óleos essenciais, é que, de repente, se chegue na conclusão de que vamos fechar a venda de óleo essencial, agora ou é produto farmacêutico, medicamento ou não é mais nada, e para indicar óleo essencial, você obrigatoriamente tem que ser um médico. Se isso acontecer, será um desastre. Mas eu tenho a impressão de que nós não chegaremos a esse tanto. E é por isso que a Abraroma está trabalhando sempre, né, para que as pessoas tenham mais informação, acesso a aromaterapeutas conscientes, integrativos, e que tenham a capacidade também de educar o consumidor para um uso seguro e eficaz dos óleos essenciais. Então, estamos trabalhando para isso. Isso é através da informação, não tem outra maneira, né, Maíra? Com certeza. Maíra, aproveitando a deixa, aí você comentou que a Abraroma, você vai ter uma participação no 11º Simpósio Brasileiro de Óleos Essenciais, que ocorrerá em Campinas, de 8 a 10 de novembro. Você pode dar um spoiler do que qual é a participação da Abraroma? Então, a Abraroma com muita alegria recebeu esse convite, e a gente se sentiu muito honrado, porque a gente reconhece e entende a importância que esse simpósio tem no mercado brasileiro, para toda a cadeia produtiva, e é um evento de alto nível científico, e a gente poder entrar lá com a temática da aromaterapia realmente nos enche de gratidão, né? E, assim, a gente vai ter 2 participações. Muito generosamente, o comitê organizador do Simpósio Brasileiro nos concedeu que a gente pudesse trazer um palestrante internacional para falar sobre hidrolatos.
porque embora a gente não tenha mencionado aqui, né, Nelson, a gente só falou de óleo essencial, hidrolato é, digamos assim, o novo hype da aromaterapia no mundo. Respondendo a tua última pergunta, para onde que a aromaterapia vai no futuro, ela vai para os hidrolatos. Com certeza vai. Só para o ouvinte saber, hidrolatos são é feio a gente chamar de subproduto, mas subproduto. É um coproduto da destilação. É um coproduto da destilação, mas durante muito tempo as pessoas diziam que era um subproduto da destilação, porque na hora que você está destilando, você joga água no tambor. E essa água era jogada fora, digamos. Era jogada fora, por isso que era considerado um subproduto. Só que essa água carrega ativos da planta, principalmente aqueles que são voláteis e hidrofílicos, mas um pouco dos que têm uma certa lipofilicidade também carrega. Então, se descobriu que esse coproduto da destilação, que a gente chama de hidrolato ou hidrossol, tem muito potencial terapêutico, além de ter uma segurança de consumo muito maior do que os óleos essenciais, por ser um produto muito diluído, né? Os óleos essenciais, eles são 100%, né? Então, a gente está percebendo mais interesse por parte dos consumidores sobre hidrolato. Algumas marcas começam a vender hidrolatos. A gente tem um florescimento das destilarias artesanais em todos os cantos do Brasil, né? Então, são pessoas que às vezes estão fazendo uma transição de carreira já na maturidade, ou então são jovens que estão querendo voltar para o campo, né? Assim, quer dizer, voltar não, ir para o campo em vez de ter uma vida em cidades grandes, e estão vendo no cultivo e destilação de plantas aromáticas e medicinais uma fonte de renda para toda a sua família. E quando a gente vai perceber isso, né, Nelson, é muito mais fácil, em termos de dinheiro, né, produzir hidrolato do que produzir óleo essencial. Porque você vai ter que produzir, para você produzir hidrolato, você tem que produzir o óleo essencial. Óleo essencial, só que o óleo essencial sai lá para você 10 ml, hidrolato vai sair 1 litro, muito mais, vai sair, normalmente sai 10 litros, né? Sim, dependendo do seu destilador, né? Bem diluído. Então, tá todo mundo querendo produzir hidrolato para cá, hidrolato para cá, e tem algumas particularidades no processo de destilação, no processo de controle de qualidade, que são inerentes à destilação para hidrolato, quando o principal objetivo é produzir hidrolato e não óleo essencial. Né? Entendi. Então, nós contatamos o Benoit Roger, que é um químico francês, mas atualmente cidadão do Canadá, que trabalha num dos laboratórios que é referência em análise de óleos essenciais, hidrolatos e fitoterápicos no mundo todo, que é o laboratório Fitoquímia, que fica na região do Quebec, então a região francesa do Canadá. E ele tem uma empresa também que produz soluções em destilação, que se chama Alchemia Solutions. E quando foi no ano passado, ele deu um curso para os nossos associados para falar sobre qualidade de óleos essenciais. E aí, naquele momento, todo mundo queria saber de hidrolato. E não tinha tempo para ele falar sobre hidrolato. Então, nós propusemos que ele viesse ao Brasil para falar sobre os processos de produção e qualidade e conservação de hidrolatos dentro do Simpósio Brasileiro. É isso que ele vem fazer. Então, é uma participação cujo apoio é da Abraroma. E ao lado dele, eu fui convidada para falar sobre o estado da arte nas pesquisas de óleos essenciais e os muitos usos da aromaterapia, dentro de uma mesa que vai acontecer no dia 8, que vai ter outros participantes para falar também sobre essa questão terapêutica dos óleos essenciais. Então, é assim que a Abraroma vai participar com muita honra do simpósio, né? Bacana, muito bacana mesmo. Maíra, olha só, o nosso tempo está chegando ao final. E neste momento aqui do nosso programa, eu sempre peço para que os nossos entrevistados coloquem os seus contatos e também deixem uma mensagem para os nossos seguidores. Tá ótimo. Bom, eu vou deixar o contato do site da nossa associação, que é aromaterapia.org.br, org porque somos uma organização civil, né? Então é fácil de lembrar, porque a palavra mais importante é aromaterapia, o nosso site é aromaterapia.org.br. E para nos procurar nas redes sociais, nós estamos em YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, abraroma.brasil. E vou convidar para que entrem no nosso site, conheçam os recursos que a Abraroma oferece. Por exemplo, nós temos no nosso site uma lista sobre os nossos profissionais certificados.
E são eles os profissionais que nós recomendamos para um atendimento com aromaterapia clínica e também para cursos que formam e educam as pessoas ao uso terapêutico dos óleos essenciais. Vou convidar também para que as pessoas conheçam uma seção que tem no nosso site para relatar reações adversas com o uso dos óleos essenciais. Essas informações podem ser respondidas de forma anônima ou pessoalizada e tem um tratamento estatístico para que nós possamos lançar comunicados ao mercado para melhorar a prática segura dos óleos essenciais. Então, o meu convite é para que as pessoas entrem no site da Abraroma para conhecer todos os campos em que a gente atua. Bacana. Excelente. Muito obrigado, Maíra. Eu que agradeço. Bom, conversei com a aromaterapeuta Maíra Correia e Castro. A semana que vem, nós teremos uma nova entrevista e, é claro, sempre escolhida por você que nos segue nas redes sociais e que também, semanalmente, está nos enviando os seus e-mails, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Nunca é demais lembrar que, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o programa. E se você gostou do vídeo, como a entrevista da Maíra, por favor, divulguem nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista. Solta a vinheta.